9h05, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou que a PEC da transição, que busca viabilizar o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família, mais 150 por criança até 6 anos, deve ir ao plenário na próxima terça-feira. A gente vai tratar um pouco mais sobre esse assunto com o deputado federal, líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes, que está no nosso estúdio lá em Brasília. Tudo bem, deputado? Bom dia, obrigado pela atenção com a CNN mais uma vez. Bom dia, Colombo. Tudo bem? Semana que vem passa, deputado? Olha, eu acredito que sim. Nós fizemos um acordo político ontem na sala do presidente Arthur Lira com a maioria dos líderes de dezenas de partidos. Portanto, eu acredito que na terça-feira, a partir das 9h, vamos iniciar o processo de votação. É bom lembrar que esta matéria, durante essa semana, ela foi objeto de debate no plenário e mais de 60 deputados e deputadas fizeram uso da palavra. E vai passar como passou no Senado ou vai haver alguma alteração na avaliação do senhor? Eu acredito com alguma emenda supressiva, mas quase na sua totalidade, né? Tem um debate sobre os empréstimos internacionais que a Câmara sentiu um pouco incomodada, porque não passou pela apreciação da Câmara esses empréstimos, só apenas o Senado. Então deve ter uma correção de texto nesse artigo específico. Mas o mais importante, que na minha opinião vai garantir colocar alimento na mesa do povo brasileiro e também as crianças na escola e garantir o tratamento do povo brasileiro no Sistema Único de Saúde, serão preservados esses artigos, que é o prazo de 2 anos e o valor de 145 bilhões de espaço orçamentário. Deve ficar igual, então. E essa mudança, embora pequena, obrigaria a volta da PEC para o Senado ou não, deputado? Não, porque será uma emenda supressiva ou uma emenda de redação que será destacada. Aí só essa parte de alteração que volta para o Senado. O restante pode ser imediatamente promulgado. Deputado, a gente noticiou e está na agenda, né, pública, que daqui a pouco, hoje ainda, vai acontecer uma reunião do presidente Lula, presidente eleito, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Tem alguma coisa a mais pegando para a votação da PEC, como, por exemplo, discussão sobre orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal, eventual interferência do governo eleito, composição de espaço na esplanada dos ministérios? Há algo além do que a própria PEC em discussão nesse momento que vincule a votação da PEC? Olha, são temas e pautas e poderes diferentes, né? Mas é evidente que tem indiretamente alguma correlação, né? Porque os partidos que estão ajudando nesta pré-governabilidade e os partidos que ajudaram a ganhar as eleições, em qualquer lugar do mundo, em qualquer democracia, é muito legítimo a sua participação no governo. E o presidente Lula tem debatido e tratado com esses líderes e com esses presidentes dos partidos. A questão da emenda do relator, é evidente que a casa, o conjunto de parlamentares e de senadores, compreende que não é inconstitucional, porque a peça orçamentária, quem faz é o Congresso. Agora, evidente que sem transparência, sem destinação dentro de um projeto de país, de um projeto estratégico, sem critério de distribuição, sem equidade, é evidente que faz com que essa matéria, que esta emenda, seja sim inconstitucional. Deputado, a Basília Rodrigues está aí com o senhor, né, no nosso estúdio, e ela tem perguntas também. Basília. Oi, deputado, tudo bem? Como líder do PT na Câmara dos Deputados, o senhor acha que o apetite do partido por mais pastas aqui na esplanada está prejudicando o governo eleito antes mesmo de começar esse arranjo com seus apoiadores? Bom dia, Basília. Não, o partido, o meu partido, compreende que nós vencemos as eleições numa frente ampla. E entendemos que o momento histórico é um momento de conciliação, de reconstrução e de unificação do país. E para isso,
precisa demonstrar esta fotografia no dia 1º de janeiro no Palácio do Planalto. Então, o nosso partido compreende que é fundamental esta frente ampla ser representada nos diversos ministérios da esplanada. Faço essa pergunta por conta dos nomes que já estão sendo conhecidos aí, né, Colombo, de ministros. O que já está assentado na cadeira, indicações da cota do presidente Lula ou do próprio PT e a expectativa de novos anúncios. E nessa relação, né, nesse álbum de ministros que devem assumir a pasta, tem muita gente do PT, como Camilo Santana na Educação, Alexandre Padilha na Secretaria de Relações Institucionais. O que está certo já dessas combinações de novas pastas que vão ser alcançadas por nomes do Partido dos Trabalhadores? São 37 ministérios, acredito. E, de fato, Basília, não é fácil, né? Se dentro do PT a gente não chegou a nenhum acordo ainda, né, 100% de composição, imagina com os futuros aliados, né? Que você tem aliados que participaram do processo eleitoral, tem aliados que participaram apenas do segundo turno e tem aliados que, de fato, compreendem o momento histórico e querem participar desse momento de reconstrução do Brasil. Portanto, não é fácil montar esse tabuleiro e o presidente Lula tem trabalhado muito para fazer, de fato, um governo de frente ampla. Deputado, o PT é a favor da mudança aprovada na Câmara na lei das estatais? Olha, eu votei favorável, mas não foi uma matéria tratada pelo governo do presidente Lula e nem pelo governo de transição. Na verdade, a lei é muito restritiva, né? Ou seja, ela nasceu naquele momento da criminalização da política e dos políticos, né? O setor privado, ele pode participar da gestão das empresas públicas e, às vezes, levando o interesse daquela empresa que o profissional trabalhou anteriormente para dentro da empresa pública para promover uma privatização, uma concessão para aquela empresa de origem daquele dirigente. Então, isso não quer dizer que só ser do setor privado também não tem compromisso, ou deixa de ter compromisso do setor público, ou só tem compromisso do setor privado. Ao contrário, também não é verdadeiro achar que alguém que representa um partido político ou exercer um mandato sai da vida pública e vai para dentro de uma empresa pública para não defender o interesse da empresa pública. É muito contraditório tudo isso, né? Então, acho que não é o melhor caminho você ser tão rígido numa quarentena de 3 anos. Portanto, eu acho que é legítimo, sim, você diminuir esse espaço da quarentena. Eu fui contrário, Colombo, por exemplo, existia uma tese que o parlamento poderia convocar os presidentes das empresas. Isso eu não concordei, porque eu entendo muito bem quais seriam os impactos de uma empresa de capital aberto, né? Ou seja, isso provocaria aí uma dificuldade no dia a dia desta empresa. Nesse caso, eu fui radicalmente contrário. Não permiti que o Congresso Nacional pudesse convocar, por exemplo, presidentes estatais ou empresas de capital aberto. Só para complementar, deputado, o senhor falou num processo de criminalização da política, né? Que teve exageros e eles ficaram provados aí no Supremo Tribunal Federal, mas também não foram inventados, né? Houve desvio na vice-presidência da Caixa, quando ela era ocupada pelo Gedel Vieira Lima, né? 51 milhões de reais em dinheiro vivo no apartamento. Houve desvio de diretores na Petrobras. Então, o senhor acha que os políticos amadureceram a ponto de tratar as estatais como elas merecem ser tratadas para poder voltar a ocupar esses cargos? Olha, Colombo, você não tem nenhuma lei que impeça as exceções. Então, quem vai para uma empresa para roubar é exceção e deve ser preso. Basília? Eu tenho curiosidade, perguntas ainda sobre essa configuração de governo. O senhor, na pergunta anterior, já começou falando 37, eu acho, pastas. Nesse tabuleiro, como o senhor bem colocou, neste desenho, o que tem de combinação, de costuras, né, que a gente ainda vai conhecer mais para frente? Por exemplo, o Ministério do Trabalho vira um e o da Previdência outro? Acredito que sim. São 2 temas extremamente importantes. Você fazer um super ministério, como fizeram para o conhecido popularmente Posto Ipiranga, parece que ele não deu conta, né? Então é melhor que esses temas possam ser
mais organizado para um ministério com esse objetivo, né? Até porque os custos não são tão grandes assim, porque acaba que quando fez o super ministério para o Paulo Guedes, ministro Paulo Guedes, ali permaneceu todos os secretários nacionais. A diferença é o status, né? Ele é secretário nacional sem status de ministro. Então, eu acredito que é positivo, sim. Nós estamos falando de previdência, seguridade e futuro dos trabalhadores brasileiros. E nós estamos falando de trabalho. É importante, sim, modernizar a legislação trabalhista, compreender o século XXI, compreender os trabalhadores das plataformas digitais, né, ter um ministério capaz também de participar da requalificação permanente da nossa mão de obra. Portanto, são ministérios sempre muito importantes para a vida presente e futuro do nosso povo. O que mais a gente pode esperar para dar 37? Então, separa trabalho de previdência, por exemplo. Vai separar a Secretaria de Comunicação do Ministério das Comunicações? O que mais você pode contar para a gente dessas conversas? Desculpa, Basília. Claro. Nós temos, de fato, os ministérios temáticos, né? Nós vamos voltar com o Ministério das Mulheres, né? Dos povos originários, a questão da promoção da igualdade racial, dos direitos humanos. Por quê? Nós temos que compreender que o país ainda tem uma travessia enorme em busca da justiça. Não há paridade de gênero no Brasil do ponto de vista da participação política, do ponto de vista da valorização do salário. Mulheres que ocupam o mesmo espaço, a mesma função, não ganham igual os homens. Há no Brasil um racismo institucional. Se a gente quer vencer a extrema pobreza, a extrema desigualdade, 50% da extrema pobreza concentra nas mulheres negras mães solo. Então é preciso, se a sociedade do século XXI se conscientizou que tem uma dívida histórica de quase 4 séculos de trabalho escravo, é preciso então ter uma política bem orientada, bem focalizada para fazer essa mulher se requalificar, ser empreendedora, voltar para o mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, tem que ser transversal. Tem que ir lá no Ministério da Educação e dizer o seguinte: é muito violento um Estado que não garante o filho, a filha desta mãe negra solo, o direito e a proteção total da infância, como a escola em tempo integral na primeira infância e no ensino fundamental. Então, são essas lutas, esses direitos civilizatórios que eu acredito que esses ministérios terão que incorporar, ir para cima do Ministério da Fazenda, do Presidente da República, do Ministro da Educação e fazer esse direito se consolidar nesses próximos 4 anos. Deputado, eu queria só voltar à PEC. A alternativa para a eventualidade, o senhor falou já num acordo, né, na terça-feira, mas nunca se sabe. O governo eleito trabalha com uma eventualidade de precisar de outro instrumento que não a PEC? Colombo, na vida e na política, quando se fecha uma porta, abre outras. Portanto, nós temos outros caminhos. O senhor acha que o governo eleito já está demais na mão do presidente da Câmara, Arthur Lira? Porque essa impressão é de uma parte importante daqueles que acompanham Brasília. O governo cedeu demais ou está cedendo demais ao Arthur Lira, deputado? Não, são poderes diferentes. Nós vamos trabalhar com harmonia, com respeito, com diálogo, e o presidente Arthur Lira tem sido colaborativo. O fato é que a gente não tem uma base ainda bem construída no parlamento, até porque o nosso governo ainda não tomou posse. As vitórias do governo Lula têm mostrado o tamanho da sua credibilidade, né? Ou seja, um governo que ainda não sentou na cadeira, não tomou posse, está diplomado, eleito e tem conseguido avançar com uma emenda constitucional. Portanto, isso mostra o prestígio e a força do presidente Lula e também a participação colaborativa tanto do senador Rodrigo Pacheco, como agora a colaboração do deputado presidente Arthur Lira. Basília. Como bem colocou o Colombo, deputado, hoje tem previsão de reunião do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Isso deve ocorrer, afirmam auxiliares de Lula, no hotel onde ele está hospedado aqui em Brasília. O que mais a gente pode esperar da agenda do presidente eleito nesta sexta-feira? Eu gostaria de ouvir do senhor se há perspectiva de encontro com as forças militares
militares, por exemplo, ou com outros apoios de outros partidos. E mesmo que não esteja na agenda hoje, me chama a atenção o relacionamento que Lula tenta retomar, ou construir com os militares, sendo que é uma base muito identificada ainda com o atual governo de Jair Bolsonaro. A agenda com o presidente Arthur Lira está prevista, marcada. É bom lembrar que o presidente Arthur Lira se encontra no estado de Alagoas, hoje é a sua diplomação, ainda não temos o horário, né, para confirmar, mas tudo indica que o presidente Lula e o presidente Arthur Lira vão se encontrar até para conversar um pouco sobre detalhamento da votação na terça-feira e um pouco dos pontos que nós achamos extremamente importante para o governo a partir de 2023, que estão dentro da PEC do Bolsa Família. Em relação às Forças Armadas, da minha opinião, ela se comportou adequadamente como está previsto a sua tarefa, a sua missão dentro da Constituição Federal. Agora, esses encontros é justamente para conversar mais, dialogar e planejar o futuro aí, do país, da sua política de segurança para os próximos 4 anos. Só para encerrar aqui a nossa entrevista, depois de tudo que aconteceu segunda-feira aí em Brasília, vocês estão com alguma preocupação especial com a segurança da posse, com a segurança do presidente? O senhor entende como um ato grave, mas isolado? Qual é a avaliação de vocês? Olha, direito à manifestação, direito sagrado. Agora, o que ocorreu foi quase um atentado terrorista. Nós não admitimos. Eu quero aqui reconhecer o papel firme, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral e do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que foi extremamente importante para fazer essa travessia de uma tentativa de setores da sociedade e do governo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, numa escalada autoritária que, felizmente, foi derrotado nas urnas e está sendo derrotado pelas instituições. O Brasil sai forte, as instituições brasileiras saem fortalecidas de todo esse processo. Deputado, obrigado pela entrevista para a gente mais uma vez aqui na CNN. Bom trabalho para o senhor, até a próxima.